Olá para você, está no ar mais um conteúdo aqui da TV A Sua Voz. Este é o programa Histórias da Nossa Gente. Aliás, estamos estreando hoje aqui o programa Histórias da Nossa Gente pela TV A Sua Voz. Cumprimento especial você que está chegando neste momento. Seja bem-vindo a mais este conteúdo. Bom, ele é pastor, tem 39 anos, recentemente teve uma passagem aqui por Pinhalzinho, onde deixou também a sua marca, especialmente na Igreja Assembleia de Deus. Na cidade de Barracão, divisa entre Paraná e Santa Catarina, ele segue a sua missão na igreja. Também recentemente ele lutou pela vida em uma cama de UTI. É isso mesmo, quando foi infectado também pelo coronavírus. Seja bem-vindo ao Histórias da Nossa Gente, pastor Edson Bortoncello. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigado, Giba, pelo convite. E aos telespectadores também, a gente deixa o nosso abraço a todos vocês também. Tá certo. Pastor, tá com saudade de Pinhalzinho já? Estamos com saudade. Pinhalzinho, deixamos muitos amigos aqui e, como você mesmo disse, escrevemos uma história linda dentro de 2 anos que a gente permaneceu aqui. Claro que na época não foi muito bom a chegada nossa, pois a igreja estava vivendo momentos turbulentos, né? E pela misericórdia de Deus, com o passar do tempo, a gente foi passando o nosso trabalho para o pessoal, e o pessoal foi aderindo. E graças a Deus deixamos uma marca muito linda, muitos amigos aqui de Pinhalzinho, a gente fica muito feliz. Qual a sua avaliação sobre a sua principal, o que mais te marcou na sua passagem aqui pela capital da amizade? Na verdade, o desafio de mudar um conceito que havia sido gerado, claro que não tirando os méritos de toda a catástrofe que havia acontecido, né? Mas foi um desafio muito grande para nós poder reverter esse quadro da imagem que havia sido deixado pelo último líder que havia passado por ali, né? E a gente conseguiu, pela misericórdia de Deus, deixar uma marca muito linda para o nosso povo aqui da capital da amizade. Tá certo. Bom, para você que está chegando agora aqui no programa Histórias da Nossa Gente, essa é uma estreia, estamos recebendo aqui o pastor Edson. Aliás, este conteúdo você pode acessar a qualquer momento também, logo após, no nosso canal do YouTube. Se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva lá e receba sempre esses conteúdos aí no seu celular. Aliás, a TV A Sua Voz é conteúdo na palma da sua mão. Pastor Edson Bortoncello, eu queria que você falasse um pouco aí sobre as suas profissões na sua vida, né? Quais as profissões que você já exerceu e de qual você tem mais saudade? Olha, na verdade, a gente já tentou de tudo, né? Passamos de tudo. Mas eu já fui dono de farmácia, eu trabalhei com a questão farmacêutica, né? E depois trabalhei numa gestão financeira, numa empresa do meu sogro no Paraguai. Por um tempo depois a gente começou a engrenar no ministério e eu me lembro que a questão ministerial foi um chamado muito forte para nós, né? Porque a gente tinha a nossa profissão, eu filho de pastor, eu sabia como funcionava e aí eu tentava fugir disso. Eu tentava fugir porque eu não queria jamais. Mas nós estávamos já casados há 7 anos com a minha esposa e a gente não podia ter filhos. E aí, em uma conversa com meu pai sugeriu que a gente fizesse um voto diante de Deus, porque ele sabia que eu tinha um chamado, mas eu estava fugindo, né? Eu não queria. E ele disse, se Deus der um filho para vocês, vocês aceitam o ministério, vocês vão para a obra, vocês vão cuidar de pessoas, vocês vão fazer o que Deus quer que faça. E a gente, naquele momento da empolgação, porque nós queríamos muito ter um filho, a gente disse, sim, nós vamos. E minha esposa aceitou. E dentro de, eu acho que não deu 3 meses, ela engravidou e ela teve gêmeos, né? 2 meninos. Veio dose dupla aí. Veio dose dupla. Hoje eles estão com 14 anos de idade. Uma bênção de Deus. Então, algumas profissões até chegaram ao ministério, né? Hoje a gente tem uma empresa de transporte no secular, em paralelo com o trabalho que a gente exerce na igreja, e estamos aí na luta. Tá certo. Pastor, agora a gente sabe que recentemente teve aquela passagem, né? Esteve num leito de UTI. Queria que você falasse um pouco, né? Até você que acompanha aqui o nosso trabalho,
nós recebemos esse vídeo, né, seu, voltando para casa, um vídeo muito emocionante, inclusive. Como é que foi aquele momento, né, de estar num leito de UTI? Assim, ó, nós, Giba, a gente até é bom esclarecer esse lado meu, porque o meu tratamento ele não chegou a eu entrar na UTI, ele não chegou. A gente teve um desafio muito grande ali no Regional de Beltrão, porque eu costumo dizer que eu acabei sendo uma cobaia de um novo tratamento que estão exercendo e deu certo, deu certo. Eu estava prestes a entrar na UTI, o médico havia ligado para minha mãe e dito, olha, dentro de 1 hora nós iremos entubar o seu filho, e ela se desesperou. Nós havíamos perdido o meu mano mais novo, então tudo isso gerou um temor, gerou um medo, e a minha mãe se desesperou e eles vieram para mim, eu estava lúcido ainda, ele disse, olha, nós vamos te entubar, mas existe um novo tratamento, se você desejar aderir. Eu disse na hora que eu aceitava, que eu não gostaria de ir para o entubamento. E aí eles foram fazer esse teste comigo na máquina. Eu fui o segundo paciente que entrei na máquina, e essa máquina ela jogava oxigênio numa velocidade alta, os jatos direto no pulmão, né? Então era para mim ficar 1 hora, eu fiquei 2 horas, eu consegui cadenciar minha respiração com os jatos de oxigênio, com a máscara na boca, e ela foi dilatando o meu pulmão. Naquela noite eu consegui dormir melhor, a saturação minha melhorou, e no outro dia eu fiquei 4 horas na máquina. Dali em diante o meu pulmão dilatou, e aí eu consegui reverter a situação com a medicação e o oxigênio normal, né, usando a máscara. Eu cheguei a 12 o meu oxigênio, depois foi baixando para 10 litros, depois veio para 8. Então andei ali, prestes a entrar na UTI, mas pela misericórdia ali e a ajuda da medicina, a gente conseguiu reverter. Tá certo. Pastor, você teve medo de morrer? Tive. Eu tive medo porque, como a gente disse, nós havíamos perdido o meu mano, e quando eu me vi prestes a entrar na UTI, mesmo com fé no coração, mesmo com o coração cheio de esperança, eu tive temor, eu tive medo. E eu acho que todo ser humano ele passa por esse conflito, porque a maior guerra entre o vírus, você vencer o vírus não é a questão dele ser violento. O vírus, se tu demorar a ir em busca de ajuda, ele pode te danificar, te gerar efeitos colaterais. Então, o conselho que eu deixo para mim que vivi esse momento é que a pessoa, ao sentir os sintomas, procure ajuda. Não demore em buscar ajuda. Mas quando você está ali, o maior conflito não é com o vírus, é interno, é dentro de nós. Essa guerra entre o medo e aquilo que a gente não conhece, porque tudo aquilo que tu não conhece, ele te gera mais temor, ele te gera mais medo. Nós havíamos perdido meu irmão e de repente eu estou ali no hospital, prestes a ser entubado, e eu confesso a você que meu coração se encheu de medo. Esperança eu nunca perdi. Esperança eu sempre tive que Deus iria nos socorrer no momento certo, a gente iria sair, era uma prova que a gente deveria passar. Esperança eu sempre tive, fé eu sempre tive, agora medo eu também tive. E um conselho para os nossos espectadores: ter medo não é pecado, não é erro você ter medo. Sabe qual é o erro? É ser dominado pelo medo. O medo vem para o ser humano e ele é para ser vencido, é para ser superado. Agora, o medo vai existir sempre e ele é bom que exista dentro de nós, que ele nos priva de muita coisa, o temor. Só que o problema é que as pessoas ultimamente estão se deixando levar pelo medo, estão sendo guiados pelo medo, e isso é perigoso. A doença em si, ela está aí, e como diz os infectologistas lá do regional, ela não vai sair do nosso meio, ela vai estar junto de nós. Então, automaticamente, mais cedo ou mais tarde, a gente vai aderir. Alguns vai dar sintoma, outros não. Alguém vai pegar, o outro não vai pegar, mas mais cedo ou mais tarde a gente vai se deparar com ela. O problema aí é quando você se depara, Giba, tu não sabe a quantidade de ligações que eu recebo de pessoas. Olha, eu estou sentindo os sintomas, você que viveu, pode me explicar como que é? E então o medo faz isso nas pessoas e a gente precisa superá-lo. Encarar essa doença de pé. Esse é um conselho que eu deixo para todos vocês. Tá certo. Pastor Edson, você se considera uma pessoa vitoriosa?
me considero. Ganhei uma segunda chance. Viver de novo é algo muito bom, muito bom. É só para quem esteve lá, porque ali, Giba, num leito de hospital, sentenciado por essa doença que chamamos de inimigo invisível, que não conhecemos, quando você está ali, o tempo para. Foi uma das coisas que eu aprendi. O tempo para, tudo para. Você que corre bastante, saiba que lá naquele lugar, o tempo para. E a gente começa a refletir o que realmente é importante. E ali dentro daquele tempo que eu fiquei ali, dos 16 dias, a minha mente trabalhou muito, fazendo novos planos, sabe? Quais são as minhas prioridades, o que eu vou fazer quando eu sair daqui? O que eu vou fazer se Deus me der uma segunda chance de eu viver de novo? Tudo isso passou e a gente começou a fazer planos e uma das coisas que eu dizia no meu coração, eu preciso fazer mais por pessoas. Porque eu vi uma frase de um filósofo uma vez que diz que quando a gente faz algo por nós mesmos, não tem valor e se perde facilmente, mas quando a gente faz para as pessoas é eterno e dura para sempre. Então o meu desejo ali era disso, eu preciso fazer mais. Eu preciso passar a minha experiência de vida para as pessoas, para que elas possam vencer como eu venci, superar como eu superei e sair do outro lado vitorioso com muita fé no coração. Não só neste momento, mas enfim, na sua vida, pastor, o que significa Deus para você? Para mim significa tudo, tudo. Eu defino Deus como um tudo, porque eu acho que sem a presença dele junto de nós não teríamos valor algum, não teríamos valor algum. Deus é a esperança que está dentro do coração de cada um de nós. Quando a gente buscá-lo, a gente vai encontrar. E o engraçado, Giba, de tudo é que tem pessoas que deixam para encontrar essa esperança, para buscar essa esperança no último estágio, né? Quando o negócio não tem mais jeito. Aí ele procura essa esperança dentro de si. Mas a esperança, ela existe dentro de todo ser humano. E todas as vezes que a gente se deparar com conflitos, com momentos difíceis, a gente buscá-la, ela vai estar dentro de nós. E assim é Deus. É Deus para nós, Ele é tudo. Tá certo. Para você que está chegando agora mais uma vez, esse é o programa Histórias da Nossa Gente, que estreia hoje aqui na programação da TV A Sua Voz, recebendo aqui, né, o pastor Edson Bortoncello. Pastor Edson, qual é a sua maior qualidade e qual é o seu maior defeito? Vamos lá. Olha só. Agora tu me aperta. Maior qualidade, eu acredito muito nas pessoas. Eu tenho isso dentro de mim. E o meu falecido irmão, ele sempre me questionava. Ele diz, Edson, tu tem um coração muito puro. Tu acredita muito nas pessoas. E eu acho que isso é uma qualidade, uma qualidade que Deus me forjou dessa forma. E eu consigo ver o bem das pessoas. Eu não consigo me fixar apenas nos defeitos. Eu consigo me fixar no lado bom das pessoas. E eu acho que isso se tornou uma qualidade minha. Acreditar nas pessoas. Tá certo. Defeito, aí complica, né? Falar dos defeitos da gente. Mas eu acho que o defeito meu às vezes sou um pouco teimoso, às vezes. Teimoso. Sou um pouco teimoso. Tá certo. Olha só. Reconhecer isso em rede nacional não é fácil, né? Verdade. Tomara que a minha esposa não veja isso. Pastor Edson, se você pudesse mudar algo no mundo, né, o que você mudaria? Eu faria com que as pessoas tivessem mais empatia um pelo outro. Que elas conseguissem olhar uma para a outra com um olhar de Deus, né? Se colocando no lugar das pessoas antes de fazer um julgamento. Esse momento em que a gente viveu de dias turbulentos, a gente pôde observar que não a maioria sempre esteve do lado, mas teve algumas pessoas que teceram julgamentos. E eu acho que esse é o pior defeito do ser humano, é julgar quando você está enfrentando alguma prova, sem saber o porquê. Porque, Giba, a gente entende no mundo espiritual que existe algumas coisas que acontecem por permissão de Deus. Deus permite algumas coisas. Se a gente for para a Bíblia Sagrada, você vai ver a história de Jó.
Jó não tinha nenhum defeito e de repente a Bíblia diz que o diabo estava andando e se depara com Deus, Deus pergunta onde ele estava, ele diz, estava rodeando a terra, e aí de repente Deus pergunta, tem visto meu servo Jó? E Satanás disse, olha, mas também com tudo que ele tem, vai ser grato a ti para o resto da vida. Aí Deus diz, tu acha que ele me adora porque ele é dessa forma? E o que aconteceu? Deus abre mão, permite que Satanás toque na família de Jó, tocou nos bens, perdeu tudo. Da noite para o dia, o homem que era milionário perdeu tudo, perdeu 10 filhos numa noite, que estavam festejando e a casa caiu em cima, matou os 10 filhos. E aquilo era uma notícia atrás da outra, de hora em hora. Jó merecia isso? Não. Mas era uma permissão de Deus para provar para Satanás que ele não estava adorando a Deus apenas porque ele era um cara rico, que ele tinha uma família feliz. Não, ele adorava de forma ideal, como todos nós devemos adorar a Deus, com o coração puro, né? Então, dentro desse contexto histórico que eu uso de exemplo para ti hoje e para os nossos telespectadores, eu também afirmo que a permissão de Deus na nossa vida, nem tudo é consequência de erro ou de pecado. Às vezes é uma prova que o ser humano vai enfrentar. E a gente precisa entender isso, só que o ser humano, ele consegue, dentro da aprovação, ele consegue tecer julgamentos, e isso é o maior perigo. Você está enfrentando isso por causa que você errou aqui, ou você fez isso ali, ou você cometeu. Isso aqui não compete a nós, não compete ao ser humano. Então, se eu pudesse mudar alguma coisa, eu mudaria esse sentimento, que as pessoas conseguissem amar mais uns aos outros e se colocar no lugar dela antes de tecer julgamento. Muito bem. E agora, para fechar, pergunta para finalizar, pastor Edson, para quem você tira o chapéu? Olha, vamos lá. Não foi combinado. Não foi combinado, agora ele me deixou vermelho. Eu tiro o chapéu para minha mãe. A minha mãe foi uma guerreira. Mesmo perdendo nosso mano e sofrendo a dor da perda, tendo o esposo no hospital, mais os 2 filhos no hospital. E o seu pai também foi para o Meu hospital? pai também foi. Não chegou a ir para a UTI, mas ele ficou lá junto conosco fazendo o tratamento, porque ele tinha dado positivo, os sintomas deu, mas fraco, né? Teve que usar oxigênio, foi para máscara também, usou catéter e depois foi para máscara. Mas ele também esteve lá com a gente. E a sua mãe suportando tudo? E a minha mãe aguentou, de pé. Então eu tiro o chapéu para minha mãe, tiro o chapéu para minha esposa, tiro o chapéu para a esposa do meu mano mais velho, tiro o chapéu para a esposa do meu mano mais novo, que está se reinventando agora novamente. Então, eu tiro o chapéu para estas pessoas que estão próximo de mim nesse momento e que viveram todo esse pesadelo junto com a gente, aguentaram ali firme, mesmo sendo positivo, elas testando e dando positivo para elas, mas os sintomas não afetaram, né? A imunidade delas manteve alta e elas conseguiram se manter de pé. Pastor Edson, obrigado, foi muito bom conversar com você. Seja sempre bem-vindo aqui à Capital da Amizade. Obrigado, Giba, obrigado a todos. E deixo aí um conselho, né, para todos vocês. O vírus está aí. Não que a gente seja super-heróis, não, ninguém é super-herói. Agora, nós temos que encarar esse vírus com força, de pé, não tendo temor, não tendo medo. Às vezes as pessoas estão vivendo um momento terrível porque está aumentando os casos, né? Está aumentando, agora estamos vivendo esse mês aí, foi um mês que extrapolou, né? Extrapolou a contaminação. Graças a Deus, não tanto de mortes, né? Não tanto de mortes, mas as pessoas estão conseguindo criar imunidade, tratando em casa, mas os casos estão aí. Então, não tenha medo, não tenha temor, né? Porque o medo faz com que a pessoa trave no meio da prova. E nós não precisamos disso, nós temos que lutar contra esse vírus. E se você derrubar os braços como eu derrubei, pós enterrar o meu irmão, e a gente deixou com que a minha imunidade fosse abalada, o meu emocional foi a zero, e quando isso aconteceu, o vírus conseguiu agir no meu corpo.
e aí eu quase também fui para o outro lado. Então, não deixa as coisas agravarem. Encare com força, com fé. E eu quero tecer um agradecimento à igreja aqui de Pinhalzinho, que eu sei que o pessoal vai ver, né, a matéria, e eu quero tecer um agradecimento ao pastor Isair, aqui, presidente aqui de Pinhalzinho, que levantou um grande exército aí, orando, clamando a nosso favor. Os irmãos católicos que a gente conhece, que também nos ajudaram em oração. Várias pessoas de vários credos religiosos se uniram, né? Se uniram para que a gente vencesse. E eu sou resultado das vossas orações, então eu quero agradecer de coração a todos vocês. Um abração a todos, e você que orou pela gente, Deus venha recompensá-lo. Somos fruto das suas orações e milagre ainda existe porque eu estou aqui. Tá bom? Histórias da nossa gente, estreando com o pé direito aqui, o pastor Edson Bortoncello contando um pouco da sua vida, um pouco da sua última passagem aqui pela nossa região também. Você gostou com certeza deste conteúdo? Então compartilha aí para que chegue a mais pessoas. Obrigado, essa foi a estreia do programa Histórias da Nossa Gente, e nós voltamos a qualquer momento com novos conteúdos aqui na TV A Sua Voz, conteúdo na palma da sua mão.